Salve, camaradas. Graça, justiça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré sejam com todos e todas, sem ninguém ficar de fora. Vamos para o Evangelho do dia, dentro do calendário litúrgico. Você sabe que agora está entrando a primeira fase do tempo comum. Isso é que é chamado de tempo comum. Essa primeira fase ela acontece entre o ciclo do Natal e o ciclo da Páscoa. E mostra que Deus está presente nas coisas mais simples, nos convoca olhando a jornada de Jesus, a perceber que o mistério está no simples, na simplicidade, nas coisas da vida. É a vida de Jesus, ou seja, a vida como ela é ou como ela foi de Jesus, trazendo esperança para esse Deus que está no nosso cotidiano, nas coisas simples que nos chama para a gente prestar atenção. É um tempo de acolhimento da palavra de Deus, acolher, escutar, anunciar a palavra de Deus. Aqui mostra que Jesus está no início das suas pregações. E em Marcos, no capítulo 1, do 21 ao 28, é onde nós vamos estar lendo hoje, beleza? Diz assim, ó. Eles entraram em Cafarnaum. Quando o sábado chegou, Jesus logo foi para a sinagoga e passou o dia lá ensinando. O povo ficou admirado com seu ensino objetivo e confiante, sem os sofismas e as citações usados pelos líderes religiosos. Jesus, papo reto, não tem esse negócio de sofismar, não. De repente, estando ele ainda na sinagoga, a reunião foi interrompida por um homem extremamente perturbado, que gritava: "O que você veio fazer aqui conosco, Jesus? Sei o que você veio fazer aqui, Nazareno. Você é o Santo de Deus e veio aqui para nos destruir." Ai, ai, ai. Jesus ordenou: "Quieto, saia dele." O espírito perturbador agitou o homem, protestou em alta voz e saiu. Os ouvintes, impressionados, cochichavam entre si: "O que está acontecendo aqui? Um novo mandamento com demonstração prática? Ele consegue calar espíritos demoníacos e imundos e ainda os expulsa?" A notícia correu rapidamente e todos na Galiléia ficaram sabendo do incidente. Uau! Que texto é esse? Impressionante. Que história é essa? Impressionante. E eu fico pensando, Jesus está lá ensinando e de repente, uma pessoa fica possessa. O espírito maligno toma conta de uma pessoa enquanto ele está ensinando ali. E Jesus ordena que esses demônios sumam e eles vão embora, em obediência, enfim. A libertação impressionante de um homem dentro da sinagoga. Um monte de coisa aí, né? Aquela coisa que não é para se surpreender, que tem muita gente que entra e sai, louva, canta, às vezes até prega, e dá oferta e tudo mais, mas que está carregado de demônios. Isso não é uma coisa que deve nos causar surpresa. Pelo menos não deveria. E aí eu fico pensando numa coisa aqui, sabe? Eu fico pensando numa coisa que me ocorreu no coração. Parafraseando, eu já fiz isso na pregação de domingo, quando falei sobre Herodes. Tem um determinado momento da pregação que eu falei isso e eu quero falar aqui de novo. Parafraseando Paulo Freire, aliás, o grande Paulo Freire, que deixou muito claro que o método dele foi um método que ele se inspirou no método de Jesus ensinar.
quero parafrasear aquela máxima dele de que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor. Mas eu quero parafrasear dizendo assim, quando o ensino não é libertador, o pesadelo do oprimido é virar opressor. E eu fiquei pensando num monte de coisa, por exemplo, assim, as nossas ministrações, quando as nossas ministrações não são libertadoras, é, elas não são libertadoras, mas são alienantes, a gente faz com que aquele que é oprimido continue oprimido. E quando as nossas evangelizações não são libertadoras, quando as nossas pregações não são libertadoras, quando os nossos ensinos não são libertadores, quando os nossos louvores não são libertadores, quando os nossos cânticos não são libertadores, quando as nossas composições não são libertadoras, quando os nossos discipulados não são libertadores, quando os nossos eventos não são libertadores, eles mantêm o oprimido e até o oprimido gostando de ser oprimido. E é alienante, e são alienantes, são ministrações alienantes. O Ricardo Gondim escreveu um texto interessante, vale a pena procurar e buscar aí, falando sobre o religioso ingênuo, que na verdade ele está dizendo que não tem nada de ingênuo, não. É um tipo de gente que fica ali sentado dizendo, me engana que eu gosto. É gente que alimenta os enganadores que ali estão. Então, quando não há libertação, existe esse negócio perigoso que fica sendo mantido, sendo alimentado ou sendo travestido dentro dos nossos encontros. E aí eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. É uma coisa para se pensar, meus irmãos. Se pensar com seriedade. Se pensar com muita, muita seriedade. Todos nós precisamos de libertação e nós não podemos entrar nesse engano perigoso de achar que a gente pode viver e conviver dentro das nossas comunidades como se nada estivesse acontecendo, como se realmente a nossa grande proposta é, em nome de não ser confundido com isso ou com aquilo, a gente continuar gostando do jeito que a coisa está. Não, nós não estamos aqui para poder ficar dourando pílulas, né? Nós estamos aqui para poder apresentar uma mensagem, ou seja, toda vez que a gente se reunir, seja um ajuntamento para a libertação. Para a libertação. E isso é impressionante. Jesus Cristo nos ensinou isso e nos demonstra de maneira muito bonita isso. Para pensar, né? E orar. Pedir misericórdia para Deus abrir os nossos olhos. Anselmo Green, ele tem um texto que eu queria compartilhar com você, que diz assim: quanto mais brigo com minhas incoerências, tanto menos consigo resolvê-las. Por outro lado, quando enfrento minha ambiguidade interior, desperto uma força contrária tão poderosa que não consigo lidar com ela. Sei disso por experiência própria. Muitas vezes me veio este pensamento: algum dia superarei todos os meus erros. Eu sempre ficava chateado quando recaía neles. Depois de cada recaída, eu tomava o bom propósito de ser ainda mais consequente e prever ainda mais cuidadosamente quando poderia correr o risco de repetir aquele erro. É verdade que isso teve certo resultado, que muita coisa melhorou. Mas, mesmo assim, eu sempre caía naquela velha armadilha. E toda chateação comigo mesmo recomeçava. Eu me culpava e me rejeitava, mas isso apenas piorava a ambiguidade. Somente quando ofereci a Deus minha impotência de superar a ambiguidade por força própria, senti, de repente, uma profunda paz. A gente precisa se libertar de tanta coisa, né?
não só dos demônios, que eu creio que eles existem, e eles creem que Deus existe e estremecem, mas não só dos demônios, mas dos demônios que tem dentro da gente, as perturbações que estão dentro da gente, as nossas ambiguidades interiores. Só tem uma coisa, mano, eu não consigo me libertar sozinho. Você não consegue se libertar sozinho. Nós precisamos do nosso grande Salvador, nosso grande libertador. E nós precisamos da comunidade do nosso grande Salvador, do nosso grande libertador, que é a comunidade do Cristo ressurreto. É a caminhada, é a comunhão, é o discipulado, que não é baseado em relacionamentos superficiais e rasos, mas é uma caminhada de discípulos de Jesus de Nazaré que vão na jornada da vida com Jesus, na simplicidade de cada coisa do dia a dia, e na comunhão e nas amizades espirituais, verdadeiramente amizades espirituais, é que eu vou conseguir me libertar, porque eu não consigo me libertar sozinho. Que Jesus nos ajude, para que a gente tenha uma mensagem que seja libertadora, para que a gente não fique se transformando de oprimido em opressor, e para que a gente não fique feliz e satisfeito com a alienação, que não é culpa somente de quem está ali fazendo uso da palavra para tentar nos alienar, mas é nossa também, que gostamos disso e permitimos que essa realidade se mantenha. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você, de todos nós. Então, beijo bento, pensa nisso, compartilha isso com as pessoas, se inscreve aí no canal, dá aquela badalada para poder receber as notificações e aquele abraço. Deus abençoe.